Bom dia, meus irmãos. Quero saudar cada um de vocês com a graça e paz do Senhor. Trago hoje uma reflexão extraída de dos textos chaves. O primeiro é de Atos 13, o relato da primeira viagem missionária de Paulo. E eu gostaria de trazer para nós o facto de que a igreja vivia constantemente em oração. Fato este em que as decisões foram tomadas debaixo da orientação do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo escolheu as pessoas e o próprio Espírito Santo o enviou. Esse é um fato muito importante para o nosso dia a dia, não é? Porque muitas vezes nós decidimos assuntos da nossa vida tomados por argumentos, os nossos próprios conhecimentos, experiências ou ideias alheias até. E só será perfeita a nossa vida e nós somos chamados a ser perfeitos como é perfeito o nosso Pai. O outro texto é o de João 16, não é? Que fundamenta então a função do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo é o auxiliador e Jesus atesta no texto de João 16 que o próprio Espírito Santo falaria a seu respeito, coisas que na altura os discípulos não estavam em condições de entender, precisariam do Espírito Santo, precisariam da dependência e da ajuda do Espírito Santo. Então Jesus atesta isso, deixa claro de que nós precisamos do auxiliador para entendermos a respeito de Jesus, a respeito de seus ensinamentos, a respeito de sua missão, né? Sabemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como nós entendermos o caminho, não tem como nós entendermos a verdade, não tem como nós entendermos a vida se nós não dependermos totalmente do Espírito Santo. Muitas vezes nós não ouvimos a palavra de Deus falar, não ouvimos o Espírito Santo falar e perecemos, logicamente, sofremos danos para a nossa vida e muitas vezes até aos que estão ao nosso redor, porque o pecado faz isso, não é? E então somos chamados nesta manhã a repensarmos como as quantas nós temos tomado nossas decisões, nós temos trabalhado as nossas intenções ao fazer as coisas, seja no seu familiar, seja no seu do trabalho, escola, não é? A vizinhança, igreja, enfim, em todos os círculos sociais. Nós precisamos nos lembrar que tem muitas situações e, na verdade, todas elas, nós não estamos em condições de proceder de acordo à vontade de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo, porque é Ele que nos ajuda a proceder de acordo à vontade de Deus. Lembrando que nós fomos feitos para ser imagem e semelhança de Deus. Então, nós estamos no processo de santificação, mortificando nossos conhecimentos, nossos gostos, nosso caráter e, aos poucos, sermos parecidos com o Mestre Jesus. E também a própria Bíblia atesta de que nós fomos chamados para as boas obras, não é? Essas boas obras, muitas vezes na nossa cabeça, são os bens morais, né? As atitudes bem intencionadas a modo da sociedade, ao ver da sociedade. Mas essas boas ações, essas boas obras, são aquelas que satisfazem a vontade de Deus. Então, que nesta manhã nós possamos olhar para nós e falar para Deus que precisamos dele em todas as nossas decisões. Que o Espírito Santo permaneça conosco.